Beleza, galera? Tudo tranquilo? Então vamos dar continuidade à nossa segunda aula de Windows. E hoje, tá? A gente vai fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula passada, o que nós aprendemos até aqui, que foram quais são os tipos de computadores, sobre hardware e periféricos, beleza? Então nós vimos aí 4 tipos de computadores, que é o mainframe, que vem do inglês computador central, que são servidores ou computadores de grande porte. Vimos também o desktop, que é o PC, personal computer, que é o computador pessoal. Vimos os laptops, que são os computadores portáteis, como o notebook. E também vimos o PDA, que é o Personal Digital Assistant, que é considerado, por exemplo, o seu smartphone, que é um computador de tamanho reduzido. Vimos também, falamos sobre hardware, tá? Falamos que hardware era o quê? A parte física do computador, mas definimos hardware também como toda estrutura ou arquitetura ou todo componente ou dispositivo que faz parte de uma arquitetura ou de uma estrutura do seu computador. Ou seja, são todas as peças, dispositivos que estão conectados a ele ou estão dentro aqui do seu gabinete, tá? As peças, fios, chips, tá? Os dispositivos que vão conectados a ele, como o seu monitor, o seu mouse, o seu teclado, pendrive, tá? Definimos também sobre periféricos, tá? Periféricos são dispositivos de entrada e saída de dados, ou dispositivos que enviam e recebem dados, informações, tá? Ou todo dispositivo que é conectado ao seu computador e vai acrescentar funcionalidade a ele. O conceito de periférico era o quê? Que nós falamos na última aula. Facilitar, auxiliar a interação entre o usuário e o computador. Então, qualquer dispositivo que você conecta ao seu computador e vai acrescentar funcionalidade a ele, vai auxiliar a sua comunicação com o computador, é um periférico. Beleza? Então, na aula de hoje, tá, a gente vai ver sobre os hardwares internos, os principais, que é o cooler, a fonte, memória RAM, HD, processador e a placa-mãe, ok? Eu vou começar de cima aqui para baixo, falando primeiro do cooler, depois da fonte. Primeiro o cooler. O cooler nada mais é do que um dissipador de energia. O que seria um dissipador de energia? Faz com que seu computador não superaqueça, ou seja, vai manter ele resfriado. Normalmente o cooler é acoplado bem acima do processador. Por que isso? Porque o processador é a peça mais rápida do seu computador. Tá? Ele trabalha numa frequência mais alta, ok? Então ele superaquece mais rápido e o cooler fica ali bem acima dele para dissipar aquela energia, para que ele não superaqueça. Beleza? A fonte serve para alimentar cada peça que tem no seu computador com energia suficiente para que ele funcione, tá? A fonte ele trabalha como se fosse um transformador, tá? Ele vai pegar uma energia alternada que vem na tomada. Essa energia ela vai ser transformada para uma energia contínua na sua fonte, e a fonte do seu computador vai distribuir a energia individualmente para cada peça do seu computador para que ele funcione, ok? Tranquilo? Então, basicamente, a fonte fornece energia elétrica para que seu computador funcione, beleza? Então, vamos aqui para o próximo, que é a placa-mãe. Tá? A placa-mãe você pode ver que é uma das principais peças do seu computador, pois ela tem uma função muito importante, que é fazer a comunicação entre todas as peças do seu computador. Você pode perceber que todas as peças são conectadas na placa-mãe. Aí você vai me perguntar, mas o HD não é conectado na placa-mãe? Sim, mas tem um cabo
um cabo SATA ou IDE, dependendo do modelo de sua placa-mãe, tá? Que conecta a sua placa-mãe a seu HD, ok? Esse cabo SATA aí, ele serve para transferência de informação, de dados, ok? Aqui tem o painel traseiro de uma placa-mãe, tá? Normalmente, ele tem aqui o número 1 e o número 2, que são entradas para mouse e teclado. Normalmente ele já não existe mais, tá? O PS2. Eu tenho aqui o 3 e o 4, que é o conector VGA e a porta HDMI. Eu vou manter esse por último, que eu vou falar qual é a diferença entre eles. Então vamos pular para o 5 e 6, que é o USB 3.0 e o 2.0. Basicamente, o 3.0, a taxa de transferência de dados é mais rápida, tá? Então, quando você for transferir dados no seu computador, usa a porta mais rápida, que é a 3.0. Normalmente ela vem colorida aí na cor azul, ok? O 7, que é sua placa de rede, ele serve para te dar acesso a uma rede, à internet, beleza? 8, fone, microfone e áudio. In, quer dizer dentro. Então, é um periférico de entrada. Fone é um periférico de saída de dados. Microfone é um periférico de entrada. Então, o número 8 aqui é sua placa de áudio, que é responsável pelo som do seu computador. A música que você ouve na internet, ou quando você fala, por exemplo, lá no WhatsApp Web, para sair o seu áudio, o seu computador tem que ter um microfone. Para você escutar música, o seu computador tem que ter uma caixa de som embutida ou através de um fone de ouvido. E para que o fone e o microfone do seu computador funcione, seu computador, tá, tem que ter uma placa de áudio, beleza? Sem uma placa de áudio, nada disso vai funcionar no seu computador. Então vamos voltar lá, ok? O número 3 e o número 4. Tá? O conector VGA ele é analógico, ok? A porta HDMI é digital, por isso que é em HD, que significa High Definition, beleza? Eles têm uma diferença aí de funcionalidade, além da resolução, ok? O conector VGA ele transfere somente o vídeo, ele não transfere áudio para o seu dispositivo. E a porta HDMI, ele transfere tanto áudio como som, ou áudio como vídeo, ou seja, som e vídeo. Vou dar um exemplo prático disso. Eu quero assistir um filme por meu notebook, mas a tela do meu notebook é muito pequena. Então eu vou usar um conector VGA para ligar o meu notebook à minha televisão. Ok? Eu vou transmitir o que está passando no meu notebook para a minha televisão utilizando o conector VGA. Vai acontecer a seguinte situação. A imagem ela vai aparecer na minha televisão, mas o som não. O som ela vai sair por meu notebook, porque o conector VGA ele não transfere som, áudio e só a imagem. Diferente do porta HDMI, do cabo HDMI. Ele vai transferir tanto a imagem como o som. Ou seja, liguei minha televisão, vou transmitir o que está passando no meu computador utilizando o cabo HDMI. Eu vou ver o vídeo pela televisão e o áudio também vai sair pela televisão, ok? Então, quando vocês forem comprar um cabo, tá? Para fazer esse tipo de transferência, notebook ou dispositivo que você estiver utilizando para televisão, é sempre bom utilizar aí o HDMI, beleza? Tranquilo? Então, vamos aqui, tá? Vamos falar aqui do processador. Lembra lá, vocês me perguntaram, professor, essa peça também pode ser chamada de processador? De CPU? Vocês me perguntaram lá, eu perguntei para vocês no vídeo passado, se o gabinete, tá? O nome da peça, dessa caixa aqui, que é gabinete ou torre, tá? Aí teve um aluno que ele me perguntou, eu posso chamar ele de CPU? O nome dele também é CPU? Não, as pessoas falam CPU, mas o nome dele não é CPU, ok? O CPU aí é a unidade central de processamento, é o processador do seu computador, que é um circuito integrado que realiza as funções de cálculo
e a tomada de decisão do seu computador, obedecendo um conjunto pré-determinado de instruções. Ok? Quem dá instruções aí para o processador executar vai ser a sua memória RAM. Beleza? Uma coisa aqui sobre o processador que vocês têm que saber. Ele possui quantidade de núcleos, tá? Quanto mais núcleos um processador possui, mais rápido é o tempo de resposta dele. Vocês lembram lá, ó, quando você vai comprar um celular, por exemplo, tem lá dual core, quad core, octa core. Significa que o dual core tem 2 núcleos, quad core 4 núcleos e octa core 8 núcleos, tá? Aí você vai me perguntar, qual é a diferença de um processador dual core, quad core para um i3 e um i5 da Intel? Tá? Nenhum, ok? Um processador i3 ele é um dual core, tá? Dependendo das versões do processador que ele tem gerações, pode ser até quad-core. O i5 ele é um quad-core. Só que essa linha aí, 3, i5, i7, i9 da Intel, ele tem um diferencial. Vamos supor que o i3 ele possui 2 núcleos, o processador i3. Ele consegue núcleos físicos, ok? Ele consegue emular mais 2 núcleos virtuais para ajudar na tomada de decisões. Ok? Então, ele tem essa capacidade de emular núcleos virtuais, ajudando na tomada de decisão do seu computador e melhorando o tempo de resposta. Ok? Então, quando você for comprar um processador, é sempre bom você verificar também a geração que ele está. Se eu não me engano, 2020 aí está chegando na 9ª ou 10ª geração de processador. Não comprar processadores com gerações muito antigas, não. Beleza? Por que eu falo isso? Porque o vendedor, ele cobra um processador, ele fala, meu processador é i5, é i7, mas é lá da 5ª, 4ª geração e ele quer te vender como se fosse da 19ª geração, tá? Então, vocês têm que ficar esperto nisso, beleza? Vamos aqui para a próxima peça, que é a memória RAM, tá? A memória RAM, ela permite acesso aos arquivos armazenados no seu computador, ou seja, se é a parte executável onde o processador armazena os dados temporariamente antes de serem salvos no HD. Difícil, né, de entender isso? Basicamente, na teoria aqui parece difícil, mas eu vou explicar agora, vai se tornar fácil. A memória RAM nada mais é do que um dispositivo de armazenamento temporário, ok? Todos os programas que você utiliza no seu computador são armazenados na memória RAM enquanto seu computador está funcionando. Tá? Por exemplo, essa apresentação agora que eu estou aqui discorrendo para vocês. O programa que eu estou gravando minha tela, eles estão todos armazenados na minha memória RAM. Na memória RAM do meu computador, enquanto eu estou utilizando esses programas. Depois que eu encerrar os programas, ele não ocupa mais aquele espaço na minha memória RAM. Entender? Então, a memória RAM ela é um dispositivo aí de armazenamento temporário, ok? Próximo, e a memória RAM é que vai dar as instruções para o processador, tá? O processador vai buscar a instrução na memória RAM a primeira vez, porque o processador também possui uma memória, que é a memória cache, onde ele armazena essas instruções. Assim, ele não precisa ir novamente na memória RAM buscar as instruções, a mesma instrução, pois ele já tem a mesma instrução armazenado na memória cache. Assim, o tempo de resposta do seu computador é mais rápido, não gera um tempo ocioso aí, beleza? Mas essas coisas aí são mais para manutenção e montagem. Basta vocês saberem que a memória RAM armazena os meus programas temporariamente, beleza? Próximo, esse daqui todo mundo conhece, é o HD, que é o hard disk, que também é chamado de disco rígido. É um dispositivo de armazenamento definitivo de alta capacidade. Tá? Todos os programas e arquivos do seu computador são armazenados nele. Então, a gente já começa a entender um pouco da estrutura de como o seu computador funciona. Quem realiza as tomadas de decisões e operações lógicas do meu computador? O processador. Os meus programas, enquanto eu os utilizo, eles ficam armazenados onde? Na memória RAM. Quem faz a comunicação entre essas peças?
A placa-mãe. E onde eu salvo os meus arquivos do programa que eu estou utilizando? No HD. Tá entendendo como é que o computador está melhorando esse entendimento aí um pouco sobre ele? Tá? Então, qualquer arquivo, por exemplo, você vai na internet, eu vou baixar uma instalação de um programa, uma imagem, um vídeo, tá? Todos esses arquivos são salvos no seu HD de forma definitiva. Tá? Por que de forma definitiva? Ele não some de lá, ele fica lá permanente, a não ser que você vai lá e exclua ele do seu computador. Beleza? Aqui é a diferença, tá? Eu falei no início da aula de um cabo SATA e de um IDE, tá? O cabo SATA, ele funciona, tá? Como se fosse as informações, eles são em filas, um atrás do outro. Então, a taxa de transferência de informação, ela é bem mais rápida do que IDE. Na verdade, o SATA é a evolução do cabo IDE, beleza? O cabo IDE ele já não existe mais à venda, tá? Assim, não é que não existe à venda, pode ser algum lugar que venda, mas eles não vêm mais nos computadores à venda no mercado, porque ele é uma tecnologia retrógrada, tá? Ele é uma tecnologia já passada, beleza? E sim, o SATA é a tecnologia mais atual, beleza? Você vê que ele está conectado aqui, ó, no meu HD, tá? Esse outro cabinho colorido que está conectado no HD, tanto no cabo SATA como no IDE aqui, ele é da fonte, tá? Eu ligo esse cabo no meu dispositivo e minha fonte fornece energia para que o meu HD funcione. Por isso que eu falei que a fonte ela pega a energia alternada da tomada, direto da tomada, e vai transformar em uma energia contínua e distribuir para cada dispositivo para que ele funcione corretamente, tá? Porque a energia não pode passar pela fonte e já ir direto para o dispositivo, que cada dispositivo ele tem uma voltagem, então a fonte ele vai distribuir na voltagem correta para cada dispositivo, para cada peça. Então, essa pecinha colorida aqui, ó, ele vem da fonte, tá? É o cabo de força, de alimentação de energia para o seu dispositivo, beleza? Agora a gente vai entrar aí na parte de software, tá? Software nada mais é do que um programa, um aplicativo, tá? Ou seja, é a parte lógica do seu computador. É um conjunto de programa, instrução e regras cuja função é fornecer instruções para o hardware, para as suas peças, tá? Aí a gente entra agora no conceito de sistemas operacionais. Aqui tem os 3 principais sistemas operacionais, que é o Mac, tá? O X, o Windows e o Linux. São os mais conhecidos. Qual o outro sistema operacional que a gente vê por aí, utiliza bastante, mas poucas pessoas sabem que é um sistema operacional? O Android. O Android do seu celular que você utiliza todos os dias é um sistema operacional. O iOS da Apple também, tá? Então, o que seria um sistema operacional? É um conjunto de programa cuja função é gerenciar todos os recursos do seu sistema e fornecer uma interface gráfica entre o computador e o usuário, tá? O que seria essa interface gráfica, tá? O computador, ele lê as informações de uma maneira diferente, em código binário, que são sequências lógicas de 0 e 1, tá? Se o computador fosse me devolver essa informação da mesma forma que ele lê, eu não entenderia nada. Ia ser um monte de número na minha frente e eu não saberia o que fazer. Então, essa interface gráfica é a interface digital, de fácil entendimento, tá? Então, o computador, ele lê as informações e transforma essa informação em uma interface gráfica com a qual eu consigo entender, tá? Por exemplo, quando você compra um celular, você faz um curso de Android para poder usar ele? Não. Por que você não faz um curso? Você já se perguntou para isso? Aí você vai me falar assim, como 100% praticamente dos alunos falam, porque é fácil de mexer.
Mas esse fácil de mexer que é a interface gráfica. E quem você acha que fornece essa interface fácil de mexer para você? É o seu sistema operacional. Sem ele, você não conseguiria ouvir música, navegar na internet, tá? Eu não conseguiria gravar essa aula que vocês estão assistindo agora, eu não conseguiria postar ela no YouTube. Então, é o meu sistema operacional, tá? Que consegue me transformar toda essa linguagem, tá? Binária em uma linguagem gráfica, digital, com a qual eu consigo entender. Beleza? E é isso, nossa aula de hoje, beleza? Na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre unidade de medidas, tá? E também sobre dispositivos de armazenamento. Fica a mensagem aí para vocês. Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, nunca desistam dos seus sonhos, beleza? Então, até a próxima aula e valeu!